Hoje você vai conhecer a história de Catarina Vambora, ou melhor conhecida como Lutera. E aí, família Luquinos, como vão vocês? Ana Clara Rocha por aqui e hoje nós vamos trazer mais um nome da Reforma Protestante, Catarina Vambora. Catarina Vambora nasceu no dia 29 de janeiro de 1499 na cidade de Lippendorf. Ela veio de uma família nobre, porém que tinha perdido suas riquezas, então ele estava passando por uma necessidade financeira. Catarina é reconhecida como uma das mais importantes participantes da Reforma por conta do papel importantíssimo que ela teve em ajudar a definir a vida familiar protestante e ditar também os tons dos casamentos do clero. Quando Catarina tinha apenas 5 anos de idade, a sua mãe então vem a falecer. E o seu pai, para ajudar nas finanças de casa, decide então mandar a Catarina para um convento, onde ela passa então a estudar e ela também se aperfeiçoa no latim, além também de seu pai tê-la mandado também com o intuito dela interceder pela casa, pela família. Então, aos 9 anos de idade, ela se muda para o convento Trono de Maria. E aos 16 anos de idade, então, Catarina confirma os seus votos de ser freira para o resto de sua vida. Após diversos anos, então, ali, sendo totalmente devota a uma vida religiosa ali no convento, então Catarina começa a ficar insatisfeita com algumas coisas ali dentro e começa a se interessar cada vez mais pelo movimento reformista. Ela então, juntamente com algumas outras freiras que também tinham o mesmo pensamento que ela contacta com Lutero para que ele então pudesse ajudá-las a sair daquele convento. Foi então na véspera da Páscoa do ano de 1523 que Lutero envia então um vereador da cidade de Torgau e também comerciante que costumava vender alguns peixes, ali no convento. E então essas freiras, elas adentram ali na carroça desse comerciante entre os barris ali de peixe e então elas fogem do convento. Essas freiras então elas chegam na cidade de Wittenberg e de início Lutero tenta então convencer os pais, familiares dessas freiras a recebê-las elas novamente em suas casas, Só que eles não receberam. Eles recusaram a receber essas freiras, talvez porque esse ato então os tornaria cúmplices de um pecado e de um crime cometido ali contra a Igreja Católica. Num período então de apenas 2 anos, Lutero consegue arranjar casamento, emprego e moradia para todas aquelas freiras, exceto para Catarina Vambora. Catarina tinha vários pretendentes, porém ela dizia que ela só aceitaria se casar se fosse com Lutero ou com seu amigo Nicolaus. E de fato assim aconteceu. Catarina e Lutero se conhecem então em abril de 1523 e eles se casam 2 anos depois, em 13 de junho de 1525. Nessa época, Catarina tinha 26 anos de idade e Lutero tinha 41 anos. Lutero então chega à conclusão de que esse seu casamento agradaria seu pai, que gostaria muito de ter netos, irritaria o Papa, faria os anjos rirem e os demônios chorarem. Isso porque eles compreenderam a importância de um casamento para uma vida bem-sucedida. Tanto é que Lutero afirma que 1 ano de casamento o santificou mais do que 10 anos de monastério. Lutero e Catarina tiveram 6 filhos: Hans, Elizabeth, Madalena, Martin, Paul e Margarete. Elizabeth morreu com apenas 8 meses de vida e Madalena morreu aos 13 anos de idade. Depois desses 6 filhos, Catarina também sofre um aborto espontâneo. Além disso, Lutero e Catarina também criaram 4 filhos por adoção, incluindo um sobrinho de Catarina. A influência de Catarina ia muito além do estabelecimento e manutenção do lar. Ela encorajou seu marido a responder aos ataques teológicos que ele vinha recebendo de Erasmo de Roterdã, e isso mais à frente acabou se tornando esse maravilhoso livro, Nascido Escravo. Ela o ouviu e o aconselhou em meio a tantas controvérsias teológicas, questões acadêmicas e relacionamentos profissionais. Também o ajudou a fundamentar sua teologia de relacionamentos humanos, principalmente em termos de mutualidade e reciprocidade amorosa. E também contribuiu para uma nova visão com novas perspectivas a respeito da dignidade e das responsabilidades da mulher. Catarina então assumiu a responsabilidade de administrar e gerenciar as vastas propriedades do mosteiro, vendendo e comprando gado então para ajudar no sustento da sua família. Em épocas de doenças generalizadas, Catarina também dirigiu um hospital local, ajudando ali também as enfermeiras naquele lugar. Lutero a chamava carinhosamente de a estrela da manhã de Wittenberg, pelo fato dela acordar às 4 horas da manhã para cuidar de suas responsabilidades.
Catarina então sempre o respeitou e também o chamava carinhosamente de Sir Doctor ao longo de sua vida. Lutero então correspondia a esse respeito que ela tinha por ele, consultando-a sobre alguns assuntos a respeito da igreja. Como Lutero, além da propriedade do mosteiro, também tinha várias responsabilidades com a igreja e também estava cursando a universidade, então Catarina o ajudava muito nos afazeres da propriedade do mosteiro. Há uma frase de Lutero que é trazida no livro História do Cristianismo, que ele diz assim: há muito com que se acostumar no primeiro ano de casamento. Acorda-se pela manhã e encontra-se um par de tranças sobre o travesseiro que não estavam lá antes. É notório o carinho e a cumplicidade que havia entre Lutero e Catarina. Após a morte de Lutero, Catarina passou por algumas dificuldades financeiras. Isso porque ela não tinha mais a ajuda do salário de professor e de pastor de Lutero. Ele havia deixado em seu testamento todos os seus bens para ela. Porém, pela lei saxônica da época, o seu testamento foi rejeitado, então ela passa a ter muitas dificuldades financeiras. Quando Lutero morreu, ele deixa então com sua esposa ainda 4 filhos muito jovens, um de apenas 11 anos, outro de 13, outro de 14, outro de 19 anos de idade. 6 anos depois, Catarina também falece aos 53 anos de idade. Catarina Vambora é comemorada no calendário dos santos de algumas igrejas luteranas no dia 20 de dezembro, o dia de sua morte. Além disso, também foi feita uma estátua dela na cidade de Wittenberg, além de várias biografias e também de uma ópera com o seu nome em sua homenagem. Finalizo esse vídeo dizendo que Catarina Vambora deixou para nós mulheres um legado de uma mulher sábia, uma mulher temente, corajosa, e que isso fique então para nós como um exemplo a ser seguido. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Por favor, não deixe de curtir aqui, deixar um comentário que pra gente é muito importante. Manda esses vídeos nas suas redes sociais. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e fica ligado aí para os próximos vídeos. Deus te abençoe e você faz parte dessa família.